Oi pessoal, professor Yuji aqui. Estamos aqui para aula de hack, né? Aula do aprofundamento. Tema 3 aí, resolução de problemas. Esse é um vídeo que eu estou gravando aí em 3 partes, né? Agora vocês podem me ver, né? Ao contrário do tema anterior. E, bom, dividi em 3 partes para não ficar muito longo, muito cansativo, né? E tem aquele materialzinho disponível aí para vocês no Moodle, né? Então, baixa aí o material, vê se consegue imprimir ou acompanha aí, né? Com o material impresso, né? E são 3 exercícios que eu vou propor em aula, por isso que eu dividi em 3 partes, tá? Então, agora a gente vai fazer o exercício 1 aí, beleza? Bom, então, o tema aí, que é resolução de problemas, na verdade a ideia é a seguinte: como é que a gente faz para enfrentar problemas, não só matemáticos, né? Problemas de física, problema de química, problema de biologia, né? É só chegar e pá, né? Vou lá resolver. E aí, pensando nisso, um matemático, George Polya, ele desenvolveu uma técnica, né? Uma técnica bacana que ajuda bastante. Se você incorporar essa técnica, ao invés de fazer tudo, digamos assim, intuitivamente, né? Você fala, puxa vida, nesse exercício eu vou fazer isso, naquele outro exercício eu vou fazer aquilo, tal. Adotando essa técnica, você adota uma rotina que vai facilitar aí a sua resolução, né? Então, olha só, primeiro passo dessa técnica, tenta entender o problema, né? Só lembrando aqui, antes de falar, deixa eu só retomar aqui, lembrando que todo esse material, esse tema 3, está na sua apostila no material hack, tá? E o material hack é aquela história, ele fica de pé sozinho, tem um monte de vídeos também explicando isso, tem os exercícios todos resolvidos, então por isso que tem esse materialzinho extra que eu disponibilizei para vocês no Moodle. Beleza? Então, enfim, né? Dá uma olhadinha lá e complementa. A ideia nossa aqui é sempre complementar, fazer coisas a mais aí para te ajudar. Bom, então voltando aqui, né? Primeiro passo é entender o problema. Então, sei lá, se tem um problema aí problema clássico da Mariazinha que foi à feira, né? Ou do Joãozinho que foi junto com a Mariazinha, foram comprar frutas e aí compraram um total de 50 frutas, gastaram um total de R$ 130. E aí ele pergunta quantas maçãs eles compraram, por exemplo, né? Bom, então você tem que entender, opa, é um problema envolvendo frutas, maçãs, bananas, peras. Eu não sei as quantidades, posso chamar de X, Y, Z. Eu sei os preços, etc, né? Enfim, né? Pensa na prática. Às vezes é legal até você se colocar na situação do problema, né? E aí, entendeu direitinho do que se trata, tem que entender também a pergunta, né? Você tem que entender, puxa vida, né? O que ele está pedindo, né? E aí, sabendo disso, você pode focar ali, né, na resolução do problema. Bom, tendo entendido então o problema, próximo passo, você vai construir uma estratégia para a resolução. Como assim estratégia? Bom, será que para resolver esse problema eu vou precisar usar variáveis? Será que eu posso usar aritmética direto? Será que eu preciso montar um esqueminha? E a gente vai treinar aqui nesses nossos encontros virtuais 3 estratégias fundamentais. Primeiro, às vezes quando você tem várias variáveis que vão variando, né, como o próprio nome diz, variando em cada situação, então isso é indício para você montar uma tabela, né, ó, várias variáveis, tipo banana, laranja, pera, preço de cada fruta, quantidade de cada fruta, e caso você tenha retirado aí algumas delas, uma porcentagem, enfim, né? Então, várias variáveis, várias situações para cada variável, isso indica uma tabela. Às vezes você tem que montar um esqueminha, né? Dado isso, então primeiro eu posso fazer isso, segundo isso, depois aconteceu aquilo, tal. Um problema bem clássico é um da Unicamp, em que um menino chega na sala, encontra uma caixa de bombons, aí ele pega metade dos bombons e deixa a outra metade para o irmão dele. O irmão dele chega na sala depois, né? Sem que o primeiro, né, tenha visto, pega metade dos bombons para ele e deixa o restante na caixa. E aí, sabendo que sobraram 10 bombons, quantos tinha inicialmente? Você pode montar um esqueminha. Primeiro aconteceu isso, depois aquilo, né? Então, enfim, tem um esquema que a gente vai treinar.
E uma terceira estratégia que a gente vai treinar, tem alguns exercícios que a gente tem que montar figuras. E isso ocorre principalmente em geometria, né? Geometria, inclusive, é figura, né? Mas tem outras situações também de álgebra que a gente precisa montar figuras aí para a gente visualizar, né, o que está rolando. Bom, depois, construiu a estratégia de resolução, vamos executar a estratégia. Você falou, puxa vida, para esse exercício eu vou precisar montar uma figura. Então, vamos executar, vou montar a figura e vamos colocar os dados do enunciado naquela figura. Né? Enfim, aí você faz a segunda leitura do exercício. Eu diria que tem, no mínimo, 3 leituras um exercício. Né? Uma primeira leitura para você entender o problema, uma segunda leitura para você executar a estratégia, uma terceira leitura para você revisar a solução, para ver se está coerente, se não está faltando nada. Então, o problema lá que eu falei da caixa de bombons, né? Se de repente você faz a modelagem e chega que o número inicial de bombons que tinha na caixa era 12,7, pô, tá incoerente, né? Não pode ter 12,7. Fica subentendido que é uma quantidade inteira. Ou menos 13, né? Bombons também tá incoerente, né? Então você revisa, olha de novo os dados, né? Verifica aí passo a passo. Tudo isso fica muito teórico ainda, né? Muito nebuloso ainda. Então vamos ver como é que funciona isso na prática. Escolhi um exercício da FUVEST 94, bem antiga questão, né? Mas eu escolhi essa questão por 2 motivos, na verdade. É uma questão bem bacana, né, para a gente executar essa estratégia, mas não só isso. Essa questão caiu, assim, quase que idêntica a ela na FUVEST 2019. Na verdade, só mudava uma parte ali da formulação do enunciado, dava a mesma resposta, inclusive, e caiu na Unicamp 2020. Então, a escolha desse exercício foi feita porque isso enfatiza, né, a situação em que você tem que pegar os vestibulares anteriores, vai fazendo. Às vezes tem gente que fala, pô, uma perda de tempo, tal. Não, né, porque para se pular uma questão, pô, tem que ter muita criatividade. Eu sei porque quando eu vou montar provas para os meus alunos, né, do ensino médio, eu falo, puxa vida, e agora? Se eu não tiver inspirado, aí às vezes é difícil de ter uma coisa muito inédita, né? Então a gente se baseia em outras. E às vezes, né, no caso aí que aconteceu da FUVEST, da Unicamp, igualzinho com esse resultado, né? Bom, mas vamos ler aqui, ó, fazer a primeira leitura, né, para entender o problema. Um casal tem filhos e filhas, cada filho tem um número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem um número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal? Então, olha só. Tem 2 variáveis aqui que são as quantidades de meninos e meninas. Bom, e aí cada menino tem uma quantidade de irmãos e uma quantidade de irmãs. E cada menina também. Então, vocês viram, tem 2 sexos, né? O masculino e feminino. Tem algumas variáveis, as quantidades de cada sexo, o número de irmãos de cada sexo e o número de irmãs. Isso é indício para a gente montar, olha aí, uma tabelinha, né? Então, montei aqui a tabelinha aí para vocês, ó, né? Então, a gente tem aí, né, filhos e filhas, quantidades, número de irmãs de cada uma dessas categorias e número de irmãos. E aí, com a tabelinha, fica muito mais fácil da gente organizar as informações. Muito mais fácil. Então, olha só. Primeiro, quantos meninos tem? Sei lá, chamar de X, né? Opa, deixa eu tirar o cursor daqui. X, né? Quantas meninas tem? Não sei. Também vou chamar de Y, né? Quantas irmãs tem cada menino? Então, puxa vida, Wilde, não sei, né? Não tenho nem ideia de como eu vou montar, preencher essa tabela. E aí uma outra dica bacana é a seguinte: atribuir valores numéricos. Porque quando é número, quando é prático assim, fica mais fácil, você já está acostumado. Então, por exemplo, vamos supor que é uma família bem numerosa. Essa família tem um total de 10 filhos e 12 filhas. É filho pra caramba, né? Bom, então, cada um desses 10 filhos tem quantas irmãs? Exatamente a quantidade 12.
não é? Se você quiser, põe números aí, ó, põe o 10 aí, o 12 só para testar. Então, cada um dos 10 meninos tem 12 irmãs. Então, Y, né? E cada um desses 10 filhos tem quantos irmãos? Lembra que não pode contar ele mesmo. Então, se de repente o Rafinha é um desses 10 meninos, o Rafinha vai ter 9 irmãos. Porque não conta ele mesmo, né? Dos 10 filhos, o Rafinha, né, é um desses 10, então ele tem 9 irmãos. Ó. X menos 1, tira ele mesmo. Pensando agora em cada menina. Cada menina, usando a mesma lógica, tem Y menos 1 irmãs. Se a Bia é uma dessas 12 meninas, então a Bia tem 11 irmãs, né? Não conta ela mesma. Y menos 1 é o total de filhas tirando a própria menina. E a quantidade de irmãos é o próprio X, né? Porque não precisa tirar ninguém, ele está olhando para a filha. Cada menina tem X irmãos. Beleza? Então tá aí, ó. Estamos executando a estratégia, né? Ó. Então montamos a tabelinha. Agora vamos fazer aquilo que eu falei para vocês antes. Vamos fazer a segunda leitura para identificar as relações, estabelecer as relações. Então vamos lá, um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Então, se eu pego cada filho, a linha dos filhos aqui, ó, tem o número de irmãos, x menos 1, igual ao número de irmãs. Então, x menos 1 igual a y, ou y é igual a x menos 1. Que mais? Ó, já vou mostrar a equação aqui, ó. Y é igual a x menos 1. Agora, vamos voltar para cá, ó. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Então, cada menina tem o número de irmãos, x aqui, né? Igual ao dobro do número de irmãs. Dobro de y menos 1. Tá aqui. Detalhe técnico, não esqueça do parênteses aqui, né? O dobro de, entre parênteses, y menos 1. E aí, fizemos a modelagem, né? Agora, vamos resolver esse sisteminha. Aqui tá fácil, ó. O x está isolado, né? Eu posso pegar esse x, que é o dobro de y menos 1, substituir aqui, achar o y. Ao contrário, o y está isolado, ó, vou substituir aqui. É o que eu vou fazer aqui. Ó. Então, isso nos leva a x igual ao dobro de quem que é o y? No lugar do y, põe x menos 1, menos 1. Tá aí. E aí, menos 1 com menos 1 dá menos 2. Virou equaçãozinha. Agora, a gente resolve rapidamente, né? Ó, distributiva do 2, 2x menos 4. E aí, você pode pensar em isolar o x, ou olha essa dica aqui, ó, bacana, para você agilizar seu raciocínio, né? Pensar mais rápido. 2x menos quanto, eu vou pôr cursor aqui em cima, ó, menos quanto vai dar esse x? 2x menos x, né? 2x menos x que dá x. Então, esse 4 aqui, ó, opa, sumiu o cursor. Esse 4 aqui é o próprio x, né? Então, 2x menos o 4 menos x que vai dar x. Então, o x só pode ser 4. Mas se você isolar o x, aquela história de, né, subtrair ambos os membros, sobre ambos os membros e tal, você chega nesse valor. Só que, voltando aqui para a pergunta, vamos revisando, ó, sempre revisando a solução. Qual é o total de filhos e filhas? Né? Então, se você vai na empolgação, consegui tal x igual a 4, assinalou a alternativa B, já era, ó, né? Se empolgou, né? Vamos voltar, revise a solução. Qual é o total de filhos e filhas? Eu quero o total. X é o número de filhos. Então, se x deu 4, substituindo x por 4 aqui, o y vai dar 4 menos 1, ou seja, o y dá 3. Conclusão, então, o total vai ser 4 mais 3, 7. Puxa vida. Mas será que está certo mesmo? Vamos supor que sobrou um tempinho aí quando você está resolvendo a questão. Vamos revisar essa solução, né? Vamos revisar. Ó. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Então, são 4 meninos. Cada filho tem, cada um desses 4 meninos tem 3 irmãos e 3 irmãs. Ó. Bateu, né? Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Cada uma dessas 3 meninas tem 2 irmãs. Né? É uma menina, então tem 2 irmãs e 4 irmãos. Ou seja, o número de irmãos é o dobro do número de irmãs. Deu certinho, então, de fato, o casal tem 7 filhos. Beleza? Viu?
Então sempre dá para ir revisar a solução, às vezes é mais complicado, tal, mas sempre dá para fazer aquela pergunta, né? Será que esse é o resultado? E fazer a verificação. Bom, então essa foi a primeira parte. Para a próxima parte, uma orientação aí, né? Antes de assistir o próximo vídeo, eu sei que você já está ansioso, tal, mas antes, tenta fazer aí o exercício 2, tá? Aí tenta, pensa na estratégia, lê o problema, lembra disso aqui, né? E aí, na sequência aí, você assiste o vídeo. Belezinha? Até mais, pessoal!